Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Tudo mais que belezinha. É mitada daqui, mitada de lá. Fomos bem demais na sexta rodada e hoje iremos escalar o time do vídeo para a sétima rodada. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido, como sempre, na maior humildade, a você conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo, bora lá, então. Vamos lá então, pessoal. Essa aí foi a pontuação do time do vídeo. Fez 100.10. Foi muito bem na rodada sim. Certo? Inclusive postei já lá no Instagram, Mané Cartola, tudo junto. Quem quiser seguir tem link logo abaixo na descrição, certo? Não só o time do vídeo, mas o time da live também fez 102.46. E também o time dos sócios fez 140.60. Sim, 140.60. E esse time está com 563 pontos no geral. Portanto, se você quiser virar sócio, tem link logo abaixo na descrição. Tá correndo aqui atrás também, aqui ó, no bannerzinho eletrônico, certo? Vale a pena esse precinho promocional, eu tô arrastando ele desde o início do Cartola, tá? Mas eu vou segurar até dia 10 ali, que é geralmente quando o pessoal recebe. Depois vai pra 129,90 e não sai mais. Por enquanto, tá? Precinho promocional, R$ 89,90, certo? Aproveitando a oportunidade aí, né? E vou convidar vocês também a jogar o Catimba, né? No Liga de Mané lá dentro. Aqui ó, eu botei os vencedores da Liga Mensal, Liga de Abril. Certo? O Marcos foi vencedor, R$ 165,75, deu 17 times, poucos times, né? O pessoal no início não se interessou muito, mas agora tem a Liga de Maio, certo? E vai se encerrar junto com o fechamento do mercado no sábado. Portanto, se você quiser participar, é só ir lá no Catimba, assim como a Liga de Tiro Curto também, ó. Apenas R$ 5,00 a inscrição. Eu vou 187,20, o Rian, uma mitada monstro de 148,75. É só vir aqui no nosso querido Catimba, tem link logo abaixo na descrição. Vai na aba Cartola, certo? E arrasta a puladinha aqui, ó, os parceiros. Vai chegar aqui o Liga de Mané. Já tem aqui, ó, a sétima rodada já tem 5 times inscritos. E a mensal já está aberta também, aqui, ó, com 8 inscritos, certo? Então, se você quiser participar, vai ser muito, muito bem-vindo. Deixa eu ver se eu postei mais alguma coisa aqui no Instagram. Não, a princípio é isso. São Ligas de Mané e as mitadas de todos os times. Ó, e o time mensal de sócio também mitou 118 pontos, tá? Então foi uma mitada geral aí, né? Graças a Deus fomos muito bem na rodada, certo? Vamos lá para a escalação. Não vou fazer uma explanação muito grande desse time não. O Wesley na média básica até que foi bem, né? Flaco Lopes teve uma média básica, perdeu muitos gols, inclusive era nosso capitão. Caio Jorge também foi bem na média básica. O Mateuzinho acho que foi a grande decepção e o Tabata aqui uma apostinha que não deu tão certo assim, né? Ele não foi tão bem, tanto é que foi substituído logo no início do segundo tempo. Nathan também foi uma apostinha, né? Mas tudo por falta de cartoletas. E o João Ricardo aqui mitou, né? Foi bem demais. Vamos lá. Inclusive, pessoal, ó, a rodada começa sexta-feira, certo? Só que esse jogo aqui, ó, São Paulo e Fortaleza, não vai valer para o Cartola. Vão valer os jogos a partir de sábado. O primeiro jogo é às 18h30. Mercado fecha às 18h30, mas faremos a live meio-dia, como sempre. Tá? Teremos a escalação de 3 partidas. Isso é muito, mas muito bom pra gente. Fluminense Sport, Corinthians Internacional, Ceará e Vitória, tá? E essas escalações irei postar lá no Instagram. Portanto, se você não segue Mané lá no Instagram, é só seguir, eu posto sempre nos stories. Certo? Vamos lá na análisezinha. São Paulo Fortaleza não vou analisar porque não vai fazer parte da rodada. Fluminense Sport talvez é o grande favorito da rodada, né? O Flu bem na competição, né? Apesar, né, de ter perdido o último jogo, né? Não dá para comparar com o Sport, nos últimos 5 jogos, né? Apenas um empate, certo? Inclusive era para ter perdido, porque aquele gol do Pikachu, tá? Era para ter sido validado. Ó, fora de casa, né? Um empate e 2 derrotas, enquanto que o Flu em casa tá muito bem com 2 vitórias e um empate. Então, pra mim, o grande favorito da rodada é o Fluminense. Corinthians Internacional, jogo difícil, tá? Jogo difícil. Pra mim é jogo de gols pros dois lados, apesar do Inter se defender bem. Ceará e Vitória, pra mim é um jogo chave, tá? Ceará tá muito bem na competição, Vitória nem tanto, certo? É um clássico regional, né? Bahia e Botafogo, bom jogo, tá? Bom jogo, né? O Bahia em casa, né? Não tá aquela Brastemp, né, mas não perdeu ainda, 2 empates e 1 vitória, né, enquanto que o nosso querido Botafogo, o atual campeão brasileiro, está muito mal fora de casa, com 1 empate e 2 derrotas, tá? Então, jogo equilibrado, tá? Mas pela maneira dos times jogar, de acordo com o mando de campo, boto um passinho na frente do Bahia, mas acho que isso aqui é jogo de empate, gol dos dois lados, tá? Vasco e Palmeiras, jogo difícil, Vasco em São Januário se impõe, mas vai ser no Mané Garrincha, o que melhora bastante pro Palmeiras, tá, gente? Então, o mando de campo importa bastante. Então, como vai ser no Mané Garrincha, o Palmeiras passa a ser favorito nesse jogo, ao meu ver. Grêmio e Santos também é outro jogo difícil, muito equilibrado. Cruzeiro e Flamengo, apesar do Cruzeiro estar bem, tá? Ganhou o último jogo no Miranda 3-0. O Flamengo é franco favorito, né? Porque pra mim é um dos melhores times da competição. É o líder do campeonato, certo? Vai querer
permanecer na liderança, porque sabe que o Palmeiras tem um jogo favorável jogando Mané Garrincha contra o Vasco, né? E aqui, ó, o Cruzeiro em casa tá muito bem, tá? É o melhor mandante com 3 vitórias consecutivas. Mas o Flamengo fora de casa também tá bem, ó, 2 vitórias e um empate. Jogo difícil, mas pra mim, o Flamengo é um pouco favorito mesmo jogando fora de casa, mas é um jogo bem difícil, tá? Na mesma figuração do Palmeiras, tá? Pra mim, Palmeiras e Flamengo são favoritos contra Vasco e Cruzeiro, só que são jogos um pouco mais difíceis. Red Bull, Bragantino e Sport, o segundo jogo-chave da rodada. Então temos o jogo do Fluminense e o jogo do Bragantino. Pra mim são os dois jogos-chaves. Mirassol não é aquele saco de pancada que todo mundo esperava, né? Mas é um time que ataca, se expõe, faz gols e sofre gols. Qual é a diferença disso aqui agora? É que o nosso querido Red Bull Bragantino, tá? Ó, em casa um empate e 2 vitórias. No geral tá em terceiro lugar, certo? Em casa vem segurando alguns SGs, certo? Sofreu apenas 2 gols. De maneira geral aqui, ó, se eu não me engano, são 3 SGs consecutivos aqui, ó. 2-1 tomou um gol do Santos, é verdade. 1-0, 0-1, venceu. E 1-0. Eram 3 SGs consecutivos. É até melhor ter perdido o SG contra o Santos, pelo menos ficar mais baratinho pra gente calar. E Juventude e Atlético Mineiro, pra mim, jogo de gols. Juventude de casa é um time muito chato. E o Galo ainda não se encontrou no campeonato, né? Fora de casa, achou aquele pênalti contra o Mirassol. Senão poderia ter, quem sabe, ter perdido, tá? Vamos lá, então temos 2 grandes favoritos aí na rodada, para mim, Red Bull, Bragantino e Fluminense, mas temos bons jogos para também, né, se escalar, que é o Ceará, Flamengo e Palmeiras, tá? Vamos lá então? Vamos vender e começar de uma vez aí a nossa escalação. Começando com os goleiros. Começar pela média aqui de desempenho, para mim o melhor goleiro jogando fora de casa é o Everton. Vai pegar o Vasco, que é um time que ataca, sendo no Mané Garrincha, o favoritismo passa a ser do Palmeiras, né? E é o tipo de goleiro que deve ser exigido, fazer algumas defesas e se segurar o SG, vai imitar, tá? Pra mim, uma das melhores opções. Cássio, tá muito bem no campeonato, tá? Tá pegando muito, certo? Inclusive até desabafou, chorou depois do jogo lá. Contra o Vasco, se não me engano, é a última rodada, né? Mas o Flamengo aí é um time que ataca bastante, então deve ser um goleiro bem exigido. Cleiton, tem chances de SG? Pouquíssimas, porque o Mirassol é o maior fura-olho da paróquia, não cedeu SG até agora, tá? John também contra o Bahia. O Bahia também ataca bastante na Fonte Nova. É outro goleiro que me agrada bastante, tá? Daí, passando daqui, eu colocaria aqui o Rossi, jogando contra o Cruzeiro, que em casa tá bem ofensivo. O Flamengo é uma das melhores defesas da competição. O Everson deve ser muito exigido pelo Juventude, mas dificilmente vai sair com SG. Fábio, goleiro de SG pra mim, um dos melhores jogando em casa. Anthony, fora de casa com o Corinthians. Vale a pena, tá desvalorizado. Pra quem tá sem cartoleta é a melhor opção. E eu ficaria com esses, tá? Goleiro vai ser o último que a gente vai escalar. Porque primeiro eu vou montar aqui nosso sistema defensivo. E para evitar qualquer tipo de dobra, eu escolho o goleiro daqui a pouco. Vitor Gabriel, hein? 2 gols de cabeça. Eu tava com ele no time lá do sócio que fez 140 pontos. A Mané fizesse análise? Porra nenhuma. Eu queria botar o Pedro lá na frente e tive que sacrificar lá atrás. Daí escolhi o Vitor Gabriel pela possibilidade do SG contra o Juventude e um cara barato. Dei sorte. E sou humilde em dizer. Tá? Vidalba, tá? Vem jogando com muita regularidade, mas vai enfrentar o Flamengo, tá? Jogo difícil. Certo? Pedro Henrique, uma das melhores opções jogando em casa. Caiu um pouquinho, mas o Bragantino, né, é um time que vem jogando bem. Acredito que não vai segurar o SG, porque o Mirassol, como costumo dizer, é fura-olho. Não se deu SG ainda, tá? Léo Pereira fora de casa é uma opção interessante, vem com muita regularidade, mas é um zagueiro caro, 9.66, precisa de 5.55 para começar a valorizar, tá? Ignacio, para mim aqui uma das melhores opções, tá? Não tem muitas pontuações, certo? Mas vai enfrentar o Sport, tem uma possibilidade de SG aí o Fluminense, para mim vale muito a pena, tá? Léo Ortiz começou mal a competição, era o bom e os baratos, está custando agora 6.11, ainda tá baratinho, bem acessível, mas está precisando de 5.85. Mas como o Flamengo vem segurando muito SG e é uma das melhores defesas da competição, se você olhar aqui, ó, o Flamengo sofreu apenas 2 gols, né? É a melhor defesa da competição, então dá para botar um ou outro jogador do Flamengo? Dá, mas não dá para encher a mão não, porque o Cruzeiro tá muito bem em casa. Bruno Fux, bom custo-benefício fora de casa contra o Vasco, mas fora de casa entre aspas, porque vai ser no Mané Garrincha. Guzmán Rodrigues, esse aqui é o zagueiro para quem tem pouca cartoleta e quer escalar, tá desvalorizado, precisando de pouco para começar a valorizar, 1.37 vale muito a pena, tá? O zagueiro não tá muito fácil essa rodada não, Fritz também, me agrada, né? Você contra o Sport, mas zagueiro tá complicado, hein, rapaz, zagueiro tá complicado. Eu vou ser sincero, vou por enquanto com o Ignacio aqui e o outro zagueiro eu vou escolher, porque prefiro dar preferência é bom, aos laterais que vem pontuando muito. Esse aqui não dá pra deixar fora. Tá com uma média de 10.48, vai jogar em casa. Com SG tá estourando na pontuação. Tem algumas bolas paradas, já fez gol na competição. É um cara que
polivalente, né? Ele pontua em todos os scouts, então capixaba contra o Mirassol, mesmo sabendo que ele pode perder o SG, mas é um dos melhores zagueiros de média básica, vale a pena. Paulo Henrique, média básica lá em cima, vai enfrentar o Palmeiras, é um cara que sempre dá pra escalar. Escobar, monstro. Olha só o Escobar, monstro. Vai perder SG contra o Grêmio? Quase que de certeza, mas pode escalar que ele te traz 5, 6 pontos tranquilamente. Bernabé tá desvalorizado, tá? Precisa de 4.88, que isso é pouco, mas é um cara ainda, mas é muito bom e o Corinthians costuma ceder para laterais, né? Wesley, uma das melhores opções aí na rodada, a meu ver, cresceu muito nos últimos jogos, principalmente do ponto de vista defensivo. René, muito bom, mas como eu já tô aqui com os dois laterais do Fluminense, vale a pena, tá? Mas como eu já tô aí com o Ignacio, né? Não vou colocar o René não, mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, perspectiva de SG, né? O René tá com uma certa liberdade, vem passando no meio campo. Os laterais do Fluminense tem liberdade ali com o Renato, né? Gia e Piquerez, boas opções, tá? Gia e muita regularidade, ó, perdendo SG é um cara que entrega, não é um Escobar da vida, mas o Palmeiras tem um sistema defensivo melhor que o Santos, o que pode proporcionar, quem sabe, uma pontuação maior por um possível SG, quem sabe. Piquerez está desvalorizado, precisa de 3.10, uma das melhores opções na rodada. Por quê? Porque ele tem algumas bolas paradas e o Vasco cedeu o mando de campo, né? Vendeu lá para o Mané Garrincha, o que vai fazer o Palmeiras favorito nesse jogo. Reinaldo vem fazendo muito gol, hein? Reinaldo, hein? Tá fazendo muito gol, né? Mas vai ter um adversário difícil. Kaique Bruno, um cara de muita regularidade, ó. Também é outro monstro na regularidade. Vai enfrentar o Flamengo, time ofensivo. Time ofensivo tende o quê? A ceder desarmes pro adversário, né? Gemerson, boa opção, tá? Outro cara de regularidade, tem bola parada, deu assistência na última rodada, mas vai ter um jogo difícil contra o Ceará. Gilberto, pra mim, uma grande opção aí contra o Botafogo, que nos últimos 3 jogos fora de casa, pessoal, não vem fazendo gols, tá? Olha só, é um time perigoso? É um time perigoso. É o atual campeão? É, mas aqui, ó, 0 gols, ó. Não fez gols ainda fora de casa, então Gilberto pra mim vale a pena e eu acho que eu vou com o Gilberto. Tem Samuel Xavier na mesma pegada aí, né? Do René, né, possibilidade de SG, e temos aí, né, os laterais do Ceará, que de repente vale a pena, né, principalmente o Diogo se jogar, porque joga um pouquinho mais avançado. Tô um pouquinho em dúvida, né, eu tinha feito uma escalação, né, um esboço, mas eu vou seguir a minha intuição aqui, né, não vai ficar muito fora disso. Eu vou com o Gilberto, tá, vamos ver se vai faltar dinheiro lá na frente, né, eu vou com o Gilberto aqui, certo? Já tô com o Ignacio, com o Capixaba. Meu segundo zagueiro e meu goleiro eu vou deixar para escolher juntamente com o treinador para evitar dobras defensivas, tá? Apesar de Fluminense, né, ser um grande favorito aí para SG, né? Ultimamente SG tem sido artigo de luxo, tá complicado. Arrascaeta não tem como deixar de fora, tá? Ah, mas é contra o Cruzeiro lá, o Cruzeiro tá com 3 vitórias consecutivas em casa. Sim, mas não tem o melhor sistema defensivo do mundo. O Flamengo é o melhor ataque da competição. Arrascaeta muito, mas muito diferenciado, um cara com potencial enorme, não tem como deixar de fora. Se eu vou gastar com ele, certo? Barreal acho uma opção interessante, tá como meio no cartola, mas joga como um ponta praticamente, e o Grêmio vem sofrendo muitos gols em casa. Alan Patrick, que é outro que é difícil de deixar de fora, tá? Vem jogando muito a bola parada, vem fazendo diferença no Inter, e o Corinthians a gente sabe que é um Deus nos acuda a bola aérea. Mateuzinho decepcionou todo mundo na última rodada, vou ficar meio em stand-by, gosto dele, mas para esse jogo não, prefiro até o Mugni do que ele, por jogar em casa. Sérgio Oliveira, um cara de muita regularidade, mas daí contra o Sport, prefiro então jogar no Arias, né? Contra o Fluminense, preciso jogar no Arias. O Rios também tá com bastante regularidade, tá? Jogando fora de casa, acho que vale a pena, ele tá pisando até mais na área do que o Felipe Anderson, por exemplo. Savarino é um cara diferenciado, mas está oscilando demais. Bilbao em casa acho que é mais favorito do que o Botafogo, que não vem fazendo gols. Matheus Pereira, esse aqui, se não fosse contra o Flamengo, eu iria escalar. Devido às 3 vitórias consecutivas do Cruzeiro em casa, o Matheus Pereira aqui tá faltando para ele o quê? Um golzinho. A hora que ele fizer um gol, ele estoura na pontuação, mas tem um jogo muito difícil. E Arias, para mim, é o indispensável da rodada, tá? Não tá pontuando aquela coisa toda, mas tá batendo pênalti, tem bola parada, um cara de muita mobilidade, cai mais pela direita, mas cai dos dois lados, né? Um cara de infiltração, vai estar no meu time de certeza. Rubens, me agrada, né, pela regularidade dele contra o Juventude, perfeitamente escalável, ainda mais custando 7.75. John, um dos melhores nomes da rodada, porque o Mirassol, como eu falei, é um time que se joga pra frente. Olha só o Mirassol, não vou nem botar fora de casa, vou botar todos os jogos, tá? Olha o Mirassol, olha os jogos do Mirassol, fez 11 gols e tomou 9. 1-1, 1-1, 4-1, 2-2, 2-2, ou seja, são jogos movimentados de gols pros dois lados. E o John pra mim vale muito a pena. O Mugni me agrada demais essa rodada, mas aqui eu vou ficar entre o Mugni e o John, mas eu vou esperar um pouquinho aqui pra fazer meu ataque, pra ver se vai faltar cartoletas ou não, tá? Eric Puga tá jogando muito, hein? Jogando demais. O Cartola não aparece tanto, mas o homem pra mim é o melhor volante no futebol brasileiro no momento. Everton Ribeiro caiu um pouquinho, jogo difícil contra o Botafogo.
eu ficaria mais ou menos com essas opções, tá? E claro, e tem o Jean Lucas aqui, ó, quem quiser dar uma arriscada. Por que dar uma arriscada? Porque é um cara barato, 5.40, finaliza bastante e precisa de 2.05 para começar a valorizar. Para quem tá sem cartoletas, uma baita de uma pedida, certo? Tô por enquanto aqui com a Arrascaeta e com o Arias, e o meu terceiro meia vou deixar para escalar quando finalizar a escalação, por causa das cartoletas. Vejam como cartoletas é importante. Pedro, queria muito botar ele, acho que tem tudo para ele fazer gols contra o Cruzeiro, tá? O Flamengo tá com um volume de jogo muito grande, ele é o camisa 9, o melhor centroavante que nós temos na atualidade, e é o cara que bota a bola pra dentro. Caio Jorge vive um bom momento, tá? Se não fosse o Flamengo perfeitamente escalável, até dá pra escalar, dá, mas o Flamengo é a melhor defesa do campeonato, então não vou dificultar muito meus jogadores não. Igor Jesus tá bem demais na média básica, tá? Vem fazendo alguns gols, né? Mas o Botafogo fora de casa tá complicado, mas dá pra esticar? Dá. Eu vejo assim, ó, Caio Jorge e Igor Jesus como apostinhas pra rodada, Pedro como realidade. Verratti, dá pra escalar contra o Palmeiras? É a mesma questão do Caio Jorge. Verratti é um bom atacante, é matador, incomoda os adversários, bola aérea muito boa, superioridade aérea, mas vai enfrentar o Palmeiras, uma das melhores defesas da competição, e vendendo o mando de campo agora pro Mané Garrincha, daí piorou pra ele, tá? Então assim, ó, Verratti, Igor Jesus e Caio Jorge, apostas. Wesley, perfeitamente escalável contra um Corinthians, que vem sofrendo gols dentro de casa, e o Inter é um dos melhores times da competição. Eduardo Sacha, esse aqui eu acho que vai ser difícil deixar de fora, hein? Vem fazendo seus golzinhos, certo? O Bragantino tá bem, tá na parte de cima. E o Mirassol, como eu falei, vem sofrendo gols. Então eu vou com o Sacha assim, custo-benefício excelente, custando 10.53, mas tá precisando 9.41 para começar a valorizar. Mas tem tudo para fazer um gol contra o Mirassol, que vem sofrendo gols direto. Guilherme, outro nome interessante, decepcionou na última rodada, mas é um cara de média básica alta. Tem tudo para ir bem contra o Grêmio, que também sofre gols em casa. Rony, outro bom nome, né? Deu uma osciladinha aqui, ó, em algumas rodadas, mas vem muito regular. Vai enfrentar o Juventude, que é muito forte em casa, mas é outro time que acaba se expondo, né? Facundo Torres, Flaco, perfeitamente escaláveis também, enquanto o Vasco costuma sofrer gols. Pedro Raul, uma das melhores opções para a rodada, caiu um pouquinho, mas vai enfrentar o Vitória. E se a gente pegar aqui, ó, de maneira geral, todos, a gente vai ver que o Vitória tá aqui, ó, na boquinha do rebaixamento, sofreu 9 gols. É um dos times que mais sofreram gols, só perde pro Juventude, que sofreu 14. Vejam como o Rony é bom. Mas esses 14 Juventude, a gente tem que levar em consideração aquele 6-0 do Flamengo. Tira aqueles 6 gols, fica 8. O Mirassol 9, por isso que o Sacha eu acho importante, né? O Grêmio 11, toma muito gol, né? Como eu falei ali, o Guilherme, Barreal pode valer a pena, tá? E o Vitória vem com 9 aí, ó. É um dos times que mais sofreram gols. Então o Pedro Arro vale muito a pena. Eric Pulga, me interessa bastante pra essa rodada, tá? É um cara de muita mobilidade, habilidoso, caindo pela esquerda. Pontua bem, né? Everton Cebolinha fez um golaço, mas se tiver que gastar um dinheirinho aí no Flamengo, talvez, pra mim o Pedro é a melhor opção, né? Mas pra quem não tiver dinheiro e quiser algum atacante, pode botar o Everton. Eu vou por enquanto só com a Arrascaeta, né? O Depay tá em dúvida, né? Mas o Inter é um time que se defende bem, mas pra mim é jogo de gol pros dois lados. O histórico ultimamente vem falando isso. E o Cano aqui vale a pena demais contra o Sport, né? Rapaz, eu tô em dúvida. O Cano custa quanto? 8? Mas eu também precisava ter alguém do Palmeiras. Estevam não tá bem, né? Tá faltando um golzinho pra ele. Bom, eu vou ter que analisar com calma agora na hora de fechar o time aqui. Por enquanto a minha base está assim, né? Tá assim, certo? Na sequência aí, pessoal, tô vindo com o banco de reservas, com o capitão, com o treinador, com o goleiro e com os 3 times aqui, com os 3 jogadores aqui, ó. Estão faltando para eu formar minha espinha dorsal aqui do meu time, beleza? Tá feito aí, pessoal. Custando 137.13 cartoletas, vou explicar para vocês o que eu fiz. Botei o Rios para quê? Para ter um meia ou um atacante do Palmeiras contra o Vasco. Como falei, vou repetir de novo. O Vasco vendeu o mando de campo, né? E vai jogar no Mané Garrincha. O que torna o Palmeiras favorito no meu jogo, ao meu ver, né? Porque daí seria campo neutro, entre aspas. E o Richard Rios tá com uma média boa, tá pisando bastante na área e é um cara que finaliza. De repente, com um pouquinho de sorte, pode sair um gol aí, uma assistência, uma participação. Bright White. Pensei no atacante, vi que o Cano estava entre os mais escalados e eu optei pelo Bright White. Por quê? Porque ele é mais caro. Vai enfrentar o Santos, um time que sofre muito gols fora de casa, né? E ele é um atacante realmente brigador, né? Um cara que sabe fazer gol, tem tudo para ir bem. E com isso eu botei o Cano ali, né? Que eu tenho ainda que colocar o substituto de luxo, né? E como eu mostrei aqui, ó, vou mostrar aqui agora, ó, o Cano tá entre os mais escalados e o John Arias também. O John, quer dizer. E daí eu não queria ficar muito igual aos mais escalados. Eu botei o John no banco e o Cano. A minha questão é, quem que eu botarei como reserva de luxo? John ou o Cano? Eu acredito que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o Cano como reserva de luxo. Porque se ele arrebentar, eu não vou ter prejuízo nenhum entre os mais escalados. Botei como capitão o Arias, né? Deveria até ter colocado reserva de luxo o John, né? Pra segurar, né, a pontuação do meu capitão. Mas tô tranquilo, o Arias é um cara que tem um jogo favorável, vem pontuando bem, bola parada, enfim, tem tudo para dar certo. Tá? Atrás,
botei o Léo Pereira pra ter alguém do Flamengo, melhor defesa da competição, mesmo porque eu tô com a Arrascaeta aqui. Pode rolar um combozinho, assistência e gol numa bola parada. No gol, fiz um hackzinho e botei o Everton, que eu acredito aí que é um dos melhores goleiros jogando fora de casa, porque o Vasco é um time que ataca, né? E o Everton tem tudo pra fazer uma defesa. Se segurar o SG, vai dar uma mitada. Então tá aí, pessoal, certo? Esse aí é o time para a 7ª rodada, né? Lembrando que teremos a live sábado e lá escalaremos o time da live, beleza? Então é isso, meu povo e minha pova, né? A última rodada foi sensacional. Essa rodada não temos ainda todas as cartoletas que eu gostaria para montar o time que eu queria, né? Mas a grande maioria está assim. Então a gente cercou o quê? Os favoritos, certo? Com os times que estão no topo de tabela ali, como Flamengo, Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, tem todas as condições de ganhar. Beleza, pessoal? Live sábado, meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque daí quando eu entrar ao vivo você vai ser notificado e não vai perder mais nenhum conteúdo daqui pra frente. Qualquer vídeo aí que for lançado, você também é notificado. E você que já é parceiraça do canal, né? Dá aquela força pro Mané, quase engasguei agora no final, logo no final. E deixa seu like, que é muito, mas muito importante, porque assim o YouTube sabe, né, que o conteúdo é relevante e passa para outras pessoas. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui!